Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para uma aula demo, convite aí da FIAP, meu agradecimento por esse convite, e eu vou guiar vocês aqui por uma aula demo falando de automatização de testes, como sendo dentro de uma cadeira de um curso de qualidade de teste software, sendo uma aula de automatização. E para falar de automatização, eu coloquei alguns poucos slides aqui e vou fazer uma demonstração para vocês verem acontecendo como se automatiza algo, e a ferramenta solicitada para que fosse mostrada seria o Selenium. Selenium é uma ferramenta de execução, gravação de testes automatizados para web. Então, vamos lá, pessoal. Convido vocês para assistirem essa aula. Deem uma verificada aí. Ok. Aqui nós temos uma agenda para a aula demo aí, que vai do start até o end. E nesses poucos slides eu vou procurar passar para vocês o que é o Selenium, por que usar Selenium, componentes do Selenium e o que é o WebDriver, exemplo de código Python, dentre as linguagens que ela poderia ser demonstrada, vantagens e desvantagens de se trabalhar com o Selenium, Switch to Site FIAP, One Demo Live Mode On, seria mostrarmos dentro do site da FIAP mesmo, ao vivo, desta gravação aqui, criando um scriptzinho gravado com o Selenium, usando o WebDriver do Chrome, para que vocês possam ver a gravação e depois ele executando automaticamente, onde eu vou falar para vocês quais são as aplicações. Na parte de conclusão, perguntas, eu espero que vocês, das perguntas, se tiverem, o que gostarem, anotarem dessa aula demo, providencie para que depois possam ver nas aulas a quente, quando de início, possam passar para a gente aí as suas impressões, a sua avaliação, as suas perguntas, se tiverem, eu vou fazer questão de responder. Basta pedirem para que direcione para o meu e-mail, para meu WhatsApp também, contato, a faculdade tem, e eu posso esclarecer dúvidas que eventualmente alguém que verifique e avalie essa aula demo tenha, eu posso com prazer esclarecer. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, o que é Selenium? Selenium é uma ferramenta, nós chamamos de ferramentas, programas, aplicações de computadores que nós usamos para trabalhar. Dentro da automatização de testes, o Selenium, que é esse que tem o logo, eu coloquei ali em cima para vocês, o logo da ferramenta, é um S maiúsculo, E minúsculo, com aquele símbolo de tique em cima, aquele tique correto em cima. Esse símbolo muda de cores, às vezes, em alguns lugares, mas a essência dele, da logo da ferramenta, é esse. Ele é formado por SE, de indicar Selenium. Esse Selenium tem código aberto. O que é uma ferramenta de código aberto? Não é um produto que alguma empresa fez, quando terminou, lançou, e ela fica disponibilizada como foi criada. Depois disso, precisa de release para poder atualizar, para incluir filtros, para modificar, fazer personalização. O código aberto ele fica disponível para que as pessoas baixem o próprio código da ferramenta e alterem-no. Façam alterações incluindo funcionalidades, personalização, tipos de escrita, atendendo a quais tipos de anseios naquele código que ele é considerado, por isso, aberto. Ele é um código em constante mutação. Cada pessoa que trabalha com o código, se tiver conhecimento de desenvolvimento, vai poder praticar dentro do código da Selenium. Ele não é um código fechado, criado e estampado uma versão. Ele permite simular situações humanas, assim, ações, como clicar, digitar, navegar entre páginas, etc. Ou seja, nós criamos um script, que nós chamamos, que é o código que a gente fala. Nós, nesse script, desejamos o que o Selenium faça. Ele vai colocar abertura, por exemplo, de um site. Você vai pedir para ele digitar em determinadas partes do site, preencher campos, navegar entre as páginas desse site que a gente escolheu. E eu vou dar uma mostradinha bem rápida aqui em duas coisas. Daqui para frente em slides, como é um código, escolhendo Python para poder mostrar bem pequenininho o código, o programa que a gente vai fazer o script. E a quente, eu vou abrir aqui o site da FIAP para vocês, para gravarmos uma série de instruções que vamos fazer e depois colocar para ele fazer automaticamente. Esse é o Selenium.
Então, uma ferramenta de automatização para web. Vamos lá. Por que usar Selenium? O Selenium, uma das principais características dele é ter suporte a múltiplos navegadores. Ou seja, você pode usar para automatizar no Chrome, no Firefox, no Safari, etc. Tem N navegadores que você pode usar para gravar os seus scripts e automatizar as ações de um ser humano simulando como se fossem as próprias ações. Isso é bem legal poder fazer em vários navegadores. Compatível com várias linguagens, então Python, como eu mencionei aqui, a pessoa também pode usar o IDE com Java, pode usar com C, pode usar com etc. de ferramentas que tem disponíveis por aí, para que ele tenha IDE e ele funcione junto, gravando no site, e que nós coordenemos a partir dos scripts através desse código que a gente gera. A integração com frameworks de testes, então assim, por exemplo, tem ferramentas que são mais abrangentes, elas testam APIs, testam telas de frente de helpdesk, de service desk como metodologia de desenvolvimento de software, vários softwares que são feitos testes e quando chega na parte do web, ou então web até conjunto com mobile, nos telefones celulares mesmo, sincronizado com o Selenium, ele faz todos os testes possíveis para os testes que são colocados como web. Então, esse é um dos descritivos de mais apelo para a utilização do Selenium. E hoje, depois de muitos projetos já exercitados, tendo trabalhado em projetos diversos no globo, eu digo que o Selenium para a web é a ferramenta mais usada no mundo todo. Então aqui conosco, dessa aula demo, depois nas aulas a quente, é importantíssimo você conhecer o Selenium para implementar nos seus projetos e se tornar um profissional cada vez mais valorizado e conhecedor de ferramentas. Quais os componentes do Selenium? O Selenium, como eu mencionei agora há pouco falando nos outros slides, vocês me ouviram dizer IDE. Selenium IDE é a parte do Selenium que conjuga com as linguagens de programação. Então a gente pode pegar o Selenium IDE e carregar uma IDE de Python. Então nós vamos escrever os scripts em Python para poder comandar o Selenium que ele simule as ações dentro de um site web. Podemos carregar uma IDE, por exemplo, Java, e descrever em Java, numa linguagem de programação Java ou adequações de JavaScript, para poder controlar o Selenium e fazer a simulação das ações de um ser humano na web. O Selenium WebDriver, esse que é o segundo, tem a explicação abaixo, eu vou colocar para vocês em seguida. Só falar antes do Selenium Grid, porque o Selenium Grid ele separa a tela como um grid e vai fazendo posicionalmente o acesso às automatizações que ele vai simular as ações humanas. E aí sim, o WebDriver. O que é o WebDriver? O WebDriver é o componente principal do Selenium para automação. Ele permite controlar a navegação diretamente via código. Então, quando você fica mais prático, você está mais experiente, você até começa a escrever códigos na linguagem sem nem abrir o site. Você vai escrevendo aquele código, depois você manda ele abrir o site e você vai adequando variáveis, ações, até o script ficar condizente com o que você quer. O que geralmente ele funciona com várias linguagens de programação, ele está muito atrelado a conceito de qualidade de software, um elemento que nós chamamos test case, o caso de teste. Então você tem um caso de teste que descreve alguma ação que um ser humano fazia na web. Você vai lá com o Selenium WebDriver, grava essas ações, ou cria o script e formata o script para que repita essas ações, e você tem uma automatização de testes. Ah, Walter, para que serve principalmente no navegador ali, quando a gente carrega o WebDriver dele? Quando você tem um projeto, ele está sendo alterado ou criado, algumas coisas no site podem mudar. Você vai nessa automatização e faz o que a gente chama de regressão. A gente regride, ou seja, executa de novo aqueles testes como tinham sido gravados anteriormente e verifica se alguma coisa não alterou em função de outra que esteja sendo implementada ou então que esteja sendo alterada. Esses são os testes de regressão que se faz. E o Selenium para o web é praticamente o mais usado, como eu disse, no mundo todo. Vamos lá. O WebDriver, dessa descrição para vocês, aqui nesse slide, eu só deixei para aparecer como exemplo o Chrome Driver, Jekyll Driver. Isso seria um exemplo que é o driver,
utilizado pelo Chrome. Então, o WebDriver vai usar como se fosse um interpretador. Ele lê os comandos e ele traduz isso no site que você está acessando. Isso é uma informação que você tem em muito material didático espalhado hoje em dia, tanto na internet, por outros lugares. Você pode ler e aprender. Aqui é só para mencionar para vocês. Agora, por hora, vocês não vão precisar usar para demonstração que eu vou fazer para vocês. Mas cada navegador tem o seu Chrome Driver que precisa ser carregado para poder usar com o Selenium WebDriver. Tá bem, pessoal? Bora lá. Um exemplo de código em Python. Eu coloquei até como exemplo, mas são tão poucas linhas, só para mostrar para vocês. Nós temos também uma condição, geralmente, de falarmos o código. E para quem está começando, principalmente, não é obrigado já a estar familiarizado com os termos. Então, um código não é um número representando um código. Não é uma formação de criptogramas, figurinhas formando um código a ser desvendado. O código que nós chamamos são as instruções dentro de uma linguagem que você escolha, que um interpretador dessa linguagem vá executar aquilo que você está dando como ordens. Aqui no caso eu coloquei um exemplo bem prático, bem simplesinho, que é o Python, e dentro desse script de Python eu coloquei o seguinte: bom, de lá do Selenium, import o WebDriver, ou seja, from Selenium import WebDriver. Aí eu estou dizendo que driver eu estou querendo que seja igual a webdriver.chrome, que é para carregar o WebDriver na linguagem utilizando o WebDriver que comanda o Chrome. É aquela linha ali que quer dizer. O driver.get está querendo um comando que diga qual é o site que é para usar, qual é o site para abrir para fazer os comandos que nós vamos colocar. Nesse exemplo, eu deixei ali como exemplo.com. Se fosse o código que a gente vai ver daqui a pouco dentro do site da FIAP, ali dentro estaria .fiap.com.br. Ali é o endereço do site que você está mandando no seu script abrir para poder fazer as ações. E o que você mandou nesse minúsculo código que a gente colocou aqui como exemplo? Print driver.title. Ou seja, imprima o título do driver para mim. E é isso que vai ser feito quando esse roteiro for executado. Depois que ele faz isso, ele coloca driver kit, ou seja, saia do driver. Então, esse mini script, esse código para Python, se você colocar para executar dentro da ideia do Python, ele vai fazer isso. Ele vai abrir ali, no caso, o endereço que você mandou, carregando o WebDriver do Chrome, e vai seguir esse comando do print para imprimir o título do site que você está mandando abrir. Legal? Então isso aqui é só uma amostra para vocês saberem do que é um script. Um script com muitas ações, verificações, validações visuais, interpretação de campos entrados, digitação, clique, tudo que é gravado pode chegar a centenas de linhas. Isso aqui é só um pedacinho de um script para falar para vocês o que é um código, o que é um script, o que é dentro do Python um conjunto de comandos. É isso. Esse é o exemplo, tá, pessoal? Poderia ser Java, tem outras linguagens adaptáveis e que a gente pode fazer uso. Espero que vocês estejam acompanhando bem aí. Dúvidas, anotem, depois se precisarem, me mandem aí, peçam para a faculdade me transmitir as perguntas. Aqui, pessoal, eu dou um plazinho para vocês de quais são as vantagens e as desvantagens de usar uma ferramenta web, aqui no caso o Selenium. As vantagens é que há uma automação robusta, ou seja, o Selenium consegue automatizar dentro de um navegador praticamente todos os sites que vocês pensarem. O que for possível para um ser humano acessar uma ferramenta, um browser no caso, e executar de ações dentro daquele browser, a automação aqui é bem robusta e consegue executar aquilo simulando um ser humano. Integração com CI/CD. CI/CD é uma prática que nós temos dentro de IT, para outras carreiras que vocês forem estudar, fora a aula de automatização, é que as entregas seriam ali contínuas e também ali, no caso, o incremento contínuo. Então, CI/CD seria de entrega contínua e também de delivery contínuo com incremento. Quando você vai acabando de testar, já vai entrando numa esteira que com o orquestrador faz com que aquilo suba para a produção testado sem ninguém pôr a mão. Tudo automático, por isso automatização. Multibrowser.
aquilo que eu falei para vocês. Poder fazer no Firefox, ou no Chrome, ou no Edge, qualquer outro que seja, é muito importante para você não ficar preso a um desenvolvimento de uma linguagem que tenha feito para apenas um navegador. Você recebe a tarefa de automatizar, e seja ele qual for o browser, você consegue automatizar com o Selenium, usando principalmente Selenium WebDriver. Legal. Agora, quais são as desvantagens? A manutenção de testes. Porque às vezes, por exemplo, você tem uma camada de projetos, uma série de projetos que são automatizados, e que quando estão automatizados, passa um tempo, você precisa executar de novo. Mas aquele site já passou por muitas alterações. Quando você coloca o seu script para rodar de novo, ele começa a apresentar falhas porque alguns campos podem ter mudado de nome, podem ter excluído alguns campos do site, incluído alguns campos que você fazia uso e agora você não consegue achar com o mesmo nome. Então a definição disso tudo, para dar manutenção nesses scripts que você grava, pode se tornar custosa, de tempo e principalmente valor. Cuidado lá com a governança para automatizações. Apenas para a web. Então a automatização, aqui no caso, vai ter que entrar no navegador e automatizar as ações na web. Você não consegue abrir um aplicativo no computador como se fosse um RPA, automatizador de processos, e fazer a automatização de um aplicativo, de algum outro sistema. Você só consegue fazer as aplicações serem simuladas como um ser humano na web. E pode ser lento em larga escala. O que é isso, Walter? É porque eu posso criar um script e colocar para escalar em várias máquinas ao mesmo tempo para executar, até tentando buscar o início de um teste de performance. E quando aquele script é executado no mesmo Selenium WebDriver, ele começa a consumir muita memória do computador que você está usando, começa a usar muita banda de rede para mandar execução em outras máquinas, e isso pode tornar a execução lenta. Uma das características, bem como vantagem de ser robusta, como eu falei, é porque você coloca centenas, milhares de testes para executar e ele faz em alguns minutos, porque a execução pode ser muito rápida. Manualmente você não teria tempo dentro do projeto para executar aqueles mesmos testes e validar se o desenvolvimento aconteceu ao contento. Então, se você escala, coloca para executar em muitos lugares, pode começar a se tornar lento. Legal, pessoal? Boa! Vamos em frente. Aí, aqui no Switching to the Site FIAP, One Demo Live Mode On, seria o seguinte: o professor aqui não ia deixar vocês só vendo os slides que eu coloquei para falar do Selenium, mostrar para vocês ali com blá, blá, blá. Preparei uma automatização com o Selenium, bem simplesinha, como exemplo rodando no site da própria FIAP, para ficarem com o gostinho de quero mais, para vocês quererem fazer os seus scripts, para vocês quererem baixar. E como vocês podem fazer, até mesmo antes de começar algum curso. Essa ferramenta, por ser código aberto, você vai na internet e procura Selenium Download, você vai ver as indicações de download, você pode baixar numa máquina sua, você começa a fazer uso tanto dessa gravação como eu vou mostrar, ou então se você já conhece um pouco de Python, ou de Java, ou de outra linguagem, você começa a fazer scripts carregando o WebDriver do navegador que você escolher, e você pode começar a fazer dessas automatizações para ver o que a linguagem, no caso a ferramenta, o Selenium, pode promover para vocês. Então, aqui dessa janelinha que eu estou aparecendo, eu vou me ausentar um pouco e vou agora direto para dentro do Chrome que eu escolhi para mostrar para vocês. Vou fazer agora a gravação para vocês, explicando o caso de teste que eu estou fazendo. Depois eu vou pôr ele para rodar para vocês verem ele executando. Aí nós voltamos aqui na apresentação para terminar a aula demo. Legal? Então bora lá, pessoal. 3, 2, 1. Ok. Vocês estão vendo aí a minha tela. Estão vendo até por baixo ali o link demo da apresentação. E aqui eu já apareci direto dentro do site da FIAP, onde ficam mostrando as informações que fazem o marketing e propaganda sobre cursos, sobre a parceria Alura e tudo mais. Então eu estou aqui no site que simplesmente eu abri o Chrome, nesse link, e coloquei para a primeira página ali, www.fiap.com.br. Mas isso é como se eu tivesse entrado em qualquer computador, notebook, tivesse aberto o navegador e colocado o endereço. Ainda não estou fazendo nada de automatização. Vou mostrar para vocês agora a quente o que você pode fazer com uma automatização como o Selenium, que é para a web. Lembra que eu mostrei para vocês lá
a logo da ferramenta. Por que é importante? Porque eu coloquei aqui no meu Chrome uma extensão, é uma extensãozinha do Chrome que abre o Selenium. Então, para você identificar, vocês agora nessa aula demo já sabem que a logo é essa, um S maiúsculo, um E minúsculo, com um sinalzinho de ticket aqui em cima. Então, quando eu clico em cima dela, ela abre a ferramenta Selenium dentro do WebDriver, só naquele modo de gravação, para a gente começar a fazer um script. Então, dentre as alternativas que vocês têm aqui, ó, eu vou na primeira, para primeiro, como é um primeiro contato que possa ser de vocês, eu vou gravar as ações ao invés de escrever na linguagem no script. Então, eu vou aqui, ó, record a new test in new project. Ele vai me pedir um nome. Eu vou colocar aqui como teste 4, da sequência que eu já venho fazendo. Vou clicar em OK. Eu só dei um nome para o projeto que eu estou criando até agora. Ele em seguida me pede qual é a base da URL que eu vou querer usar e vou querer colocar para que esse teste apareça quando a gente abrir o navegador. Então eu vou colocar aqui para ele, ó, como eu já tinha usado, FIAP. Quando nós mandarmos o nosso script funcionar, ele vai abrir esse site. É aqui que você coloca o site escolhido para poder gravar. Então, Start Recording. Ele vai obedecer aquilo que você colocou o site, nós colocamos ali FIAP, ele abriu, e a partir de agora ele está com uma mensagem sempre ali embaixo, no canto direito, onde estava aparecendo a minha janelinha, está mostrando Selenium IDE is recording. Isso é para lembrar para você que quem está mostrando aqui no browser já é o Selenium. Não é mais direto da internet só a imagem. Ele está esperando para gravar o teste que a gente vai fazer. E o teste que eu vou fazer para vocês, para mostrar, é assim. Nós pedimos para abrir esse site na página principal. Eu vou agora clicar aqui onde vocês estão vendo, ó, MBAs. Cliquei. Ele já gravou lá no nosso script que é para clicar em MBA. Depois, dentro de MBAs, eu quero ver qual curso que eu vou escolher. Então, eu vou aqui em cursos. Quando clareou aqui, eu clico em cursos. Ele veio para a parte de cursos dentro do site da FIAP. Então, nós estamos no Chrome, no navegador, nós estamos no site da FIAP e dentro da página que tem os cursos. Eu vou descer até escolher o que tem mais a ver com a gente aqui nessa aula demo. Engenharia de software. Pode ser esse? Vamos lá, Walter. Então, cliquei. Quando eu clico, ele vai para dentro da página do curso. E eu vou dar uma olhada aqui e vejo que realmente me interessa pelo que tem nesse conteúdo. O que eu vou fazer? Eu vou me inscrever. Inscreva-se. Eu não estou gravando o script para simular como se fosse um ser humano fazendo algum teste. O caso de teste, o teste que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui onde pede o CPF, eu vou colocar um número que não exista de CPF. Ó. O que apareceu? CPF inválido. Eu estou testando o site da FIAP. Se eu colocasse um número incorreto que não forma um CPF e não tivesse uma mensagem dessa aparecendo para mim, quando eu tento entrar aqui, ó, isso estaria errado no site. Então esse meu caso de teste eu posso até guardar, porque se depois eu executar um dia mais para frente e aceitar esse número errado aqui, vai ter um erro no site da FIAP. E para comprovar que o site está validando mesmo, eu vou voltar e apagar agora o número que estava errado e vou colocar até um CPF válido. Vou colocar aqui um CPF válido. O que acontece com esse CPF válido? O site entende que foi para um número de CPF válido, ele associa um código de acesso para o telefone que eu tenho cadastrado, esperando que eu coloque esse código no site de volta e que ele esteja validado. O que eu vou fazer nessa minha gravação? Eu vou colocar um código que não é o que eu recebi no meu telefone e vou dar enviar. O que vai ter que acontecer? Ele vai validar e vai dizer toque inválido. Então esse teste também não passou. Eu não coloquei o número correto. Ok? Isso é o que eu estou gravando, pessoal. Ah, Walter, mas onde é que eu vejo que eu estou gravando? Então eu troco de tela aqui e aqui nós voltamos para o Selenium. E vejam que ele está aqui gravando. Eu vou parar a gravação agora. Vou dar um nome para esse teste. Vou colocar até como teste de 3 vezes, que eu já fiz outra, só para identificar. Ok. E aí eu mostro para vocês o que o Selenium IDE fez na parte de gravação. É claro que você pode abrir o WebDriver, pode escrever o seu script na linguagem direto,
principalmente quando nós aprofundarmos nas linguagens e nos scripts, mostrar para vocês como fazemos. Mas aqui ele está mostrando para a gente, pessoal, o que ele foi gravando conforme a gente mandou abrir. Lembra que lá no começo ele pediu qual era o site que eu queria que abrisse, qual era a base? A gente colocou fiap.com.br. Então ele colocou aqui, ó, é para abrir esse site quando eu mandar executar. O que eu faço quando eu abrir? Open, e ele abre esse site. Depois, coloque o tamanho da coluna, o tamanho da tela, nesse tamanho que ele achou adequado para poder fazer as gravações. Aí eu dei um clique lá na tela. E o clique foi num componente que ele identificou da tela e foi lá no meu link. E abriu. Depois, outro clique que eu dei foi em cursos. Ele pegou a variável lá, ó, tá vendo? Ele pegou do site o nome da variável de cursos e vai simular um clique nela, como se fosse um ser humano fazendo. Aí ele pede para rodar o script. O Windows vai lá e roda o script para mostrar as imagens, ele rola a tela. Depois eu decido dar um clique, como eu mostrei para vocês lá, aqui fazendo com que fosse para se inscrever. Depois de inscrever, ele clicando aqui, ele seleciona qual é a opção do Windows. Depois do clique, a gente chega numa parte aqui, onde ele vai pedir o clique no CPF. Então ele vai clicar no campo CPF, e qual o primeiro número que eu coloquei lá? 457-854-25855. Isso ficou gravado e não é um número de CPF. Então não poderia aceitar. É isso que eu estou testando. E ficou gravado na nossa automatização aqui. Mais para frente, em Python, em Java, numa linguagem, a gente vai poder pegar esse script e vai poder mudar esse número que a gente quer que entre lá. A gente vai fazer as variações dos nossos scripts para testar outros números dentro da mesma sequência. Depois ele dá um Enter, tentando que aquilo seja ok, e coloca um CPF válido. E eu parei a interpretação. Ah, que legal, Walter. Agora eu tive a noção de como é um script, o que é o código, como que essa linguagem está gravada ali para a ferramenta saber o que fazer. Mas como que ela faz? Então vamos lá. Estão vendo que estão nesse teste mesmo que eu dei o nome de teste? Agora eu vou mostrar para vocês executando essa sequência que a gente gravou, como se a gente abrisse esse projeto qualquer dia que a gente quiser e mandasse executar. Play. Agora eu estou aqui com as duas mãos ao alto, como se estivesse assaltado, não estou fazendo nada. Ele abriu o site, ele fez a verificação de que era para clicar ali em MBA, ele clicou em cursos, rodou a tela como eu fiz, vocês viram a velocidade? Depois ele chegou nessa tela, decidiu, vendo que o software ali, no caso era o que a gente queria, clicou em inscrever-se, foi lá esperando que aparecesse os campos, ele clica sozinho em CPF, coloca o número inválido, viram que deu um número inválido lá? Ele dá o Enter ali tentando colocar um número maior ainda, ó, não é aceito porque não muda para a tela de envio de código. Em seguida, o que ele faz? Depois que eu estava mostrando para vocês ali, ele pega desta utilização e deixa paradinho onde eu parei ali. Ó. Os dados que estão colocados ali são dados como a gente pode verificar que ele fez a gravação dos dados pessoais até o ponto que eu fiz. Quando ele acaba de executar, ele mostra lá ó, que pegou um erro, que não foi para a tela de envio e mostra para você no script. É assim que a gente dá manutenção no script, vai lá no passo que estava errado, altera e coloca ele para finalizar com sucesso. Então o que eu fiz aqui para vocês, pessoal? Eu fui lá, mostrei as ações de um ser humano executando dentro do navegador, gravei com a ferramenta que a gente está vendo hoje, o Selenium, não esqueçam do nome, Selenium, na parte dele Selenium WebDriver, e vou pôr para executar de novo. Se eu quisesse executar aquela sequência como ser humano, provavelmente eu nem ia saber mais o que eu fiz. O que é legal de estar gravado uma automatização? Todas as vezes que eu der o play naquele teste, ele vai repetir exatamente a mesma coisa. E vejam a velocidade com que ele faz. Isso se a gente gravar sequências de dezenas, centenas de testes e pedir para ele apressar, ele pode fazer ainda mais rápido, para que a gente possa ver todas as passagens. E ele vai repetir sempre aquilo que a gente gravou. Por isso que a gente fala um script. É um roteiro. Ele vai executar aquilo que a gente propôs para que ele fizesse, gravado, olha lá, chegando no CPF, dentro do CPF aquele mesmo número que está inválido, depois um número que estava válido tão rápido, juntando com outro, e ali ele não consegue mandar o código para mim no meu telefone. Então ele vai perceber que deu um erro na automatização. Ele vai parar
e mostrar para a gente na linha do nosso script, lá na nossa ferramenta, onde está o erro. Qual é o erro? E aí a gente pega e olha aquilo para poder fazer a automatização ficar correta. Esse é um trabalho principalmente de um automatizador, ou se você estiver automatizando onde você está com testes. E essa ferramenta ela é quase como um play record. Ela tem o play em status, você pode colocar um tempo para que ela possa ir mais rápido ou devagar os passos a serem mostrados. Você pode gravar para executar de novo, mas esse é o Selenium WebDriver. Espero que vocês tenham gostado. Voltando aqui para a nossa apresentação. Estou eu aqui de volta, gravando aqui para vocês o final. O que podemos dizer? O Selenium é uma ótima ferramenta, então, poderosa para automação web, ideal para quem busca qualidade, repetibilidade e integração com pipelines de teste. Explore mais criando seus próprios scripts, como eu disse. Podem baixar, o código é aberto, vocês podem gravar e começar a usar o WebDriver ou Selenium. Perguntas? Doubts, que seriam dúvidas? Dúvidas e vamos praticar? Anote aí da demo e aguardem as aulas a quente quando começarem. Esse foi a minha aula demo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, tenham curtido. Agradeço de novo o convite da FIAP. Eu sou o Walter Mello e gostaria de deixar essa gravação da aula demo para vocês. Até a próxima. Bye, bye, pessoal.